Oi, gente, eu sou Gabi TDAH, estudante de psicanálise clínica e mentora sobre TDAH. Eu falo sobre TDAH e eu dou mentoria sobre TDAH para pessoas, tanto pais, né, que querem ver seus filhos progredirem nesse mundo, quanto adolescentes e adultos. Pois bem, eu gostaria de falar com vocês sobre sentimentos dos filhos de vocês. A gente, depois de adulto, a gente tem um costume muito ruim de esquecer a criança e o adolescente que a gente foi e olhar para os nossos filhos e os nossos adolescentes como se fossem troncos de madeira, como se fossem pessoas que simplesmente estão ali. Mas nossos filhos e nossos adolescentes, eles têm sentimento também. Eles têm emoções, eles têm raiva, eles têm ódio, eles têm angústias, eles têm alegrias e euforias. E você tem que entender isso. Como que funciona isso no teu filho TDAH? Como que funciona isso? De que forma que ele consegue externalizar, que ele consegue expressar isso pra ti? Ele expressa isso pra ti? Quando vem a reclamação lá da escola, que é constante normalmente pra quem tem filho TDAH, o que tu faz quando o teu filho chega em casa? Tu dá uma bronca nele, tu briga com ele, tu chama atenção, tu chuta o pau da barraca com teu filho, diz eu não aguento mais. Pois bem, mãe, esse não é o melhor caminho. E de repente tu fala assim, mas ela não sabe o que eu tô falando. Mãe, eu sei o que eu tô falando. Eu sou TDAH e tenho 2 filhos TDAH. E eu lembro muito da minha infância e da minha adolescência. Eu lembro onde a minha mãe errou e onde ela acertou. Eu sei onde eu errei com meu primeiro filho, onde eu acertei. E como eu tô agindo agora com a minha filha e isso tá sendo um divisor de águas na minha vida. Tô me realizando muito mais como mãe agora. Então, assim, eu entendo das vezes que os parentes olham atravessado porque não aguentam mais o teu filho quebrando tudo, destruindo tudo. Eu entendo, eu já passei por isso. Eu já tive aí nesse lugar. Eu entendo totalmente quando eles dizem que é falta de laço, falta de surra, que não é problema. Eu entendo totalmente quando eles falam pra ti que se é assim, então o meu também tem TDAH. E a raiva que dá. Eu entendo, eu já tive aí. Eu entendo totalmente quando tu sai da direção da escola, onde tu é chamado semanalmente, chorando, porque tu não sabe mais o que fazer com teu filho. Eu entendo totalmente, porque eu já tive nesse lugar. Então vamos lá. Vamos parar de sentimentalismo e vamos partir para a parte prática. Nossos filhos têm emoções, sentimentos, raivas e frustrações como qualquer outra criança. Eles não são diferentes dos adultos tratando de emoções e sentimentos, só que o que diferencia e o que torna tudo mais difícil é que eles não sabem se expressar. Eles não sabem dar nome para os sentimentos. Aliás, tem muitos adultos que ainda não sabem, cheio de trauma, de angústia, de problema emocional e que não sabem também expressar, né? Para as crianças é muito mais difícil. E para os adolescentes, normalmente eles estão numa fase onde eles conhecem muito mais sentimentos diferentes e difíceis de expressar do que na fase infantil. Então, assim, eu indico aos meus mentorados para descobrir o filho de vocês. A gente deve descobrir o filho nosso, os nossos filhos, os filhos que a gente tem. Como que faz isso, Gabi? De que forma que eu posso descobrir o filho que eu tenho? De que forma que eu posso usar isso a meu favor? E dá sim para usar isso a teu favor. E eu vou te ensinar, escuta bem essa dica. Gente, a gente deve usar todo tipo de artifício que a criança normalmente gosta, que não seja tela, tá? Para desenvolver tudo que desenvolve teu filho. Tudo quanto é tipo de arte, né? Massa de modelar, argila, pintura com dedo, pintura com pincel, pintura com pé, pintura com partes do corpo, com o nariz, se for necessário, gente. Façam isso, não tem problema. É criança, dá uma tinta guache e deixa ser feliz. Canetas, lápis, desenho, dança, música, ritmos, esporte, artes marciais, todo tipo de item, todo tipo de coisa que tu pode usar para desenvolver a tua criança, tu vai usar para testar ela. Não esquecendo também da parte auditiva, da parte visual e da parte da fala.
tá? Do olfato também é muito importante, porque tem muitos cheiros, tem muitos aromas que ajudam a hiperfocar ou ajudam a desestressar a criança, até mesmo dar sono muitas vezes. E por mais incrível que pareça, por mais agitada que uma criança possa ser, existe sim coisas que acalmam a ponto da pessoa relaxar muito. E a criança não é diferente. Então testem. Pega caneta e papel, pega um bloquinho de anotação e vai testando agora nas férias do teu filho várias coisas. Testa vários tipos de brincadeira com o olfato, com a visão, com o paladar, com a audição, músicas, ritmos, tonalidades, ruído rosa, ruído marrom, ruído branco. Alguns hiperfocam a criança, alguns ajudam a acalmar o pensamento, alguns ajudam a desestressar, tá? Algumas crianças, isso ajuda a dormir também. Porque acalma o pensamento. Um dos motivos que não deixa a criança dormir direito é porque ela está hiperativa mental até mesmo durante o sono. Para vocês terem noção, uma vez meu filho fez um exame da cabeça dele, né? E ele disse, a doutora pediu o exame dormindo e acordado. E eu fiz dormindo e acordado. E ele estava igual. O dormir dele era a mesma coisa que o acordado. A cabeça dele não parava. Ele tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, eu acho. Então, para vocês terem noção, muitas cabecinhas de TDAH não param nem dormindo. Tem o mesmo tipo de atividade cerebral, mental que acordado. Então, vocês conhecer o filho de vocês. Até mesmo porque, assim, tá numa festa, tá numa situação, tá numa reunião onde o filho tá muito hiperativo, tá muito estressado, a ponto de não conseguir parar de pular, a ponto de não conseguir parar de gritar. Vocês podem usar um desses estímulos calmantes para fazer ele acalmar naquele momento. Se o filho tá muito parado, tá muito, por exemplo, uma paralisia física, paralisia momentânea, emocional, que ele não consegue sair do lugar, ele tá muito... Aquele momento que a criança para, que ela não consegue levantar. Às vezes a gente olha a criança assistindo televisão durante 2, 3 horas, ele tá quietinho. Não, às vezes ele tá numa paralisia física. Para tirar ele, como é que eu faço? Para tirar ele dali para fazer o tema, para tirar ele dali para fazer alguma coisa, que encerrou o tempo de tela dele diário. Usa alguma coisa que vai hiperativar ele, que vai fazer ele ter uma reação perante aquela situação, tá? O físico dele, o emocional dele, o mental dele, reagir contra aquilo. E ele, uma coisa que é importantíssimo, essa criança, sabendo quando criança, o que hiperativa, o que hiperfoca, o que acalma, o que descansa, o que acalma o pensamento, ele vai ser um adolescente, um adulto muito melhor, porque quanto antes essa pessoa auto se conhecer, vai ser muito melhor para ele. Porque a nossa maior dificuldade de mudança quando o TDAH, e eu vou dizer, dá sim pro TDAH mudar, drasticamente, tá? Eu sou prova disso, claro que não é todos que conseguem, mas boa parte dá, só com melhorar hábitos, é isso que eu trabalho na minha mentoria, não trabalho medicação, não trabalho faixa preta, tá? Não tiro a importância disso, eu uso faixa preta, eu uso a minha medicação, tá? Não tiro a importância disso, jamais vou tirar, porque é importantíssimo, tá? Só que assim, dá pra gente não ser dependente desse tipo de medicação. Então, quanto antes o teu filho se autoconhecer, saber os limites, quanto antes tu souber lidar com esse tipo de estímulo na vida dele, melhor vai ser a comunicação de vocês dentro de casa. Ele saber dizer quais são os momentos, os sentimentos de frustração, de raiva, de ódio, exercitar isso com ele. O que tu tá sentindo? Tu quer bater naquele menino que te incomodou? Tá, então vamos trabalhar isso de forma diferente. Saber compreender o teu filho. Olhar no olho dele e dizer, eu já senti isso. Eu já senti essa indignação. Eu já senti essa irritação. Eu sei como é ruim. Mas vamos fazer alguma coisa para te relaxar, para te sentir melhor? Eu vou te ajudar. E a mesma coisa os pais. No momento de estresse dos pais, poder dizer, olha, agora a mãe não tá bem. Agora a mãe tá se sentindo muito mal, muito irritada. Me dá 5 minutinhos para mim respirar um pouquinho e me acalmar. E com certeza ele vai lembrar daquele momento que tu apoiou ele. E vai saber compreender que aquele é um momento teu. Então esse tipo de comunicação sobre sentimentos, sobre frustração, sobre emoção,
sobre pensamentos bons e ruins é muito necessário. E o autoconhecimento através de estímulos, sejam que acalmem ou que acelerem o teu filho, é outra coisa importantíssima que vai mudar a forma de vocês verem o filho de vocês. Vai mudar a forma do filho de vocês se enxergar. Saber os limites dele. Saber até onde ele pode ir. Saber até que momento ele pode ficar num determinado lugar, se sentindo bem ou não. E saber o momento de dizer assim, ó, mãe, eu preciso sair daqui. Esse lugar não serve mais pra mim. Mãe, eu quero ficar mais porque aqui tá sendo muito bom. Mãe, me deixa mais um tempinho porque é maravilhoso. Fazia muito tempo que eu não sentia isso. Tenha essa conversa com o filho de vocês. Tenha essa conversa com essa criança de 4, 5, 6 anos. Aproveita agora as férias para trabalhar esses estímulos. Para saber como realmente é a mente e a emoção do teu filho diante das coisas que ele faz. Com as mãos, com os pés, com o corpo, com a voz, com a audição, com a visão. Isso é importantíssimo, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Logo, logo eu trago mais dicas para vocês. E tentem se compreender, tentem se amar da maneira que o TDAH é, descobrindo a melhor forma de lidar com ele no dia a dia. Um grande abraço, Gabi TDAH.